Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e o Top Atualidades dessa semana, excepcionalmente vai ser apresentado por mim, por alguns problemas pessoais, que o professor não pôde apresentar essa aula, então eu vou fazer aqui o meu papel de professor reserva, sem problema nenhum, e eu espero que seja agradável não só para mim, mas para você também. Então eu vou falar sobre os Top Atualidades dessa semana. Como você pode ver no vídeo aí, a semana do dia 8 ao 14 de outubro, tá certo? Então eu vou elencar aqui um mural de notícias, as notícias que serão comentadas agora. Preste atenção. Donald Trump vence Hillary Clinton e é eleito presidente dos Estados Unidos. Câmara conclui votação de projeto que muda a regra do pré-sal. China aprova leis de vigilância na internet e censura o seu cinema, aparece com uma censura cinematográfica. Conheça o vírus Maiaro, a nova ameaça do mosquito Aedes aegypti. E o Teori Zavascki, autoriza inquérito para investigar André Sanches na Lava Jato. Então tá aí, essas são as notícias que serão comentadas agora e daqui a pouco a gente já vai começar já falando, falando do em destaque, o principal, a notícia principal, que é o Donald Trump que vence a Hillary Clinton e é eleito o presidente dos Estados Unidos. E o destaque dessa semana, como você pode ver aí no seu vídeo, é Donald Trump vence Hillary Clinton e é eleito presidente dos Estados Unidos. Havia muitas pessoas que esperavam que a Hillary Clinton iria ganhar, mas estava pau a pau a eleição americana e o nosso ilustríssimo Donald Trump acabou ganhando a eleição. Esse é o destaque da semana, dessa nossa semana agora. Então, tá aí. O Donald Trump é eleito presidente e está lá, ele vence a Hillary Clinton e é eleito presidente dos Estados Unidos. O republicano surpreendeu e contrariou pesquisas e previsões. A agência Associated Press projetou a vitória na manhã dessa quarta-feira, dia 9. Quando entrou o número de delegados do estado de Wisconsin na conta, Trump alcançou 276 delegados, ultrapassando o limite de 270 necessários para ser o vencedor no colégio eleitoral, A imprensa americana também informou minutos depois que Hillary ligou para o rival e admitiu a derrota. Eu a cumprimentei pela campanha muito disputada, disse Trump em seguida em seu discurso de vitória. Então tá aí a notícia, destaque da semana, que o Donald Trump acabou sendo eleito presidente, contrariando algumas pessoas, algumas previsões, vamos dizer assim, que estava tipo 51% para Hillary, 49% para ele, ou alguma coisa parecida, E é importante essa eleição também pelo nosso contexto brasileiro, para que você pode entender, porque a nossa política brasileira também passa por como é que eu posso dizer, por um processo, de tirar algumas pessoas menos conservadoras e colocar outras conservadoras no governo. E esse é um processo que está acontecendo não só aqui, é um processo da globalização, é um processo da geopolítica atual, e o presidente dos Estados Unidos foi eleito muito por causa disso aí, Existe um processo da globalização acontecendo nesse exato momento, onde há uma desilusão, com os capitalismos, como é que eu posso dizer, com as formas mais humanísticas do capitalismo. Isso proporciona que certos governos, partidos e políticos, tidos como conservadores, sejam eleitos, sejam colocados no governo. O Donald Trump, que é um bilionário, um cara da mídia também, um cara que está sempre em voga com opiniões muito controversas, vamos dizer assim, Essa ideia de colocar um muro separando os Estados Unidos e o México, eu não sei se isso vai entrar na prática, Mas só o fato dele colocar isso também já deixa uma ideia muito latente do que ele propõe, como governo dos Estados Unidos. É bom lembrar que os Estados Unidos é uma potência desde o começo do século XX, principalmente do pós-guerra, a partir da Segunda Guerra Mundial, da década de 1950 em diante. E a ideia de uma potência, como foi a Inglaterra, por exemplo, no século XIX, é dominar o mundo, é propor a sua cultura, é propor a sua mentalidade política
E nada mais, nada menos do que isso, né? E ganhar, lógico, economicamente, uma sucessão de vitórias, vamos dizer assim. Então é importante deixar claro que mesmo até o Barack Obama, que é um presidente tido muito positivo, um cara que engloba pensamentos, que faz com que as pessoas tenham uma ideia de união, também impôs a sua potência, por exemplo, no Oriente Médio, né? E isso no imperialismo americano não deixa de acontecer. O Donald Trump recentemente disse numa entrevista que ele pretende banir mais de 3 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, né? Eu não sei até que ponto isso é bom ou é ruim, depende de cada um, a opinião todo mundo tem, né? Mas existe todo um processo de entrada de imigrantes nos Estados Unidos que ele é muito forte, né? E isso acaba incomodando uma ala de pensamento político, de pensamento ideológico, cultural dentro dos Estados Unidos, que acabaram dando crédito ao Donald Trump por causa disso também. Além de mil outras coisas que ele fala, né? É importante deixar claro que ele é o vencedor, é ele que vai propor aqui as mudanças e o Congresso está na mão dele, né? Existem muitas pessoas ligadas ao partido, ao lado dele, né? Vamos dizer assim. E os republicanos, né? Então é importante você pensar que, por mais que nós temos opiniões contrárias, principalmente as pessoas que queriam a Hillary, que a continuação da política de Barack Obama, o Donald Trump ele venceu e venceu bem, né? Isso é importante, principalmente em estados onde, vamos dizer assim, a Hillary Clinton era tida como certa, né, a sua vitória, e ele foi lá e deu um banho, né? Eu vou ler um pouquinho dessa parte aqui para você ter uma ideia. Os democratas contavam com votos dos estados do Centro-Oeste, por causa do tradicional apoio dos negros e dos trabalhadores brancos. Mas muitos dos brancos dessa região, especialmente sem formação universitária, decidiram votar em Trump. A importância dessa classe para os democratas tinha sido subestimada em projeções feitas antes do pleito, segundo o jornal The New York Times. Analistas dizem que o apoio desses trabalhadores a Obama já tinha sido menor em 2012, principalmente pelo receio de perder emprego para outros países. Os trabalhadores rurais dos estados centrais e do norte também escolheram em peso o republicano e fizeram diferença no resultado. Entre os estados considerados decisivos para o resultado, né, Trump conquistou a Flórida, onde Hillary chegou a liderar por uma pequena margem durante grande parte da apuração e onde Obama ganhou em suas duas últimas eleições. Então tá aí, através do texto que você tem no seu vídeo, você pode observar que houve uma pequena guinada, né, de pensamento do pleito, né, dos americanos, e isso é proporcionado também pela ideia de emprego. O emprego, a partir da crise de 2008, ele é tido como um dos critérios fundamentais para essa ala conservadora voltar a vários partidos, a vários governos do mundo afora, né? Então, Donald Trump não vai fugir disso também. Ele ganhou também muito em voga por causa disso. É lógico que há uma série de fatores a ser dito aqui sobre Donald Trump, né? Há uma crítica intelectualizada da política, das ciências sociais, que criticam ele, né? Porque ele passa uma sensação, vamos dizer assim, de desunião da globalização, desunião mais ou menos parecida com o Brexit, que apareceu com o Reino Unido, que saiu fora da União Europeia. Mas são só opiniões, são só critérios opinativos, né, que a gente precisa perceber e ver ao longo dos anos se vai se concretizar mesmo, se vai ser bom para os Estados Unidos, né? Às vezes o governo, o Donald Trump passa essa imagem, né, mas às vezes o governo propõe uma revolução, né, principalmente no sentido econômico para o país, e faz com que o país se mova, né, porque o presidente está pensando primeiro nos Estados Unidos e não no mundo, como a maioria das pessoas fala. Então tá aí, esse foi o destaque da semana, né? Donald Trump vence Hillary Clinton e é eleito presidente dos Estados Unidos. Agora vamos falar do mural de notícias, né? Vamos seguir com as notícias aqui dessa semana, né? E vamos falar de vários assuntos aqui, né? Que tem a ver com a gente, com você, ou seja, fazer com que o Top Atualidade seja mesmo atual. E olha só, vamos falar aí do Brasil Economia, né? Da nossa economia brasileira. E tá aí, ó, Câmara conclui votação de projeto, né? Que muda a regra do pré-sal. Preste atenção. A Câmara dos Deputados concluiu na noite dessa quarta-feira, né, o dia 9 passado, quarta-feira passada, a votação do projeto de lei que muda as regras de exploração do petróleo e do pré-sal. O texto já passou pelo Senado e segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. Na Câmara, o texto base foi aprovado no dia 5 de outubro em uma sessão bastante tumultuada, mas ficou pendente a análise de destaque, sugestões de alteração do texto, né?
É lógico que todo texto que passa por votação, ele é analisado, ele é criticado, né? Ele é deixado, vamos dizer assim, em polarizações, né? Pessoas a favor e contra, né? E uma parte, né, continuando o texto, uma parte foi apreciada no dia 24 de outubro, mas ficaram faltando 2 que foram votados e rejeitados nessa quarta. Agora, o mais importante para você entender qual que é essa votação. A proposta defendida pelo governo desobriga a Petrobras a participar de todos os consórcios de exploração do pré-sal. A proposta aprovada no Congresso Nacional estabelece que a Petrobras poderá estabelecer aqueles campos nos quais terá interesse em participar dos negócios, dos consórcios, né, da exploração. O projeto determina ainda que o Conselho Nacional de Política Energética dará preferência à estatal para se manifestar, no prazo de 30 dias, sobre se irá ou não participar da exploração. Contrária à proposta, a oposição argumenta que a mudança nas regras de exploração permitirá que os campos de pré-sal passem para as mãos de empresas privadas multinacionais. Então, essa votação nada mais é do que tirar a estatização completa do pré-sal, né, desse petróleo, e com a possibilidade de fazer com que empresas, você vê, privadas multinacionais, tomem partido em cima disso, né? Então, isso é um tema muito polêmico, né, porque nós temos na história da época de Getúlio Vargas, acho que 1952 e 53, quando a Petrobras é criada, né, mas já acontecia o processo um pouco antes, e a estatização do refinamento, né, da retirada do petróleo, ele é extremamente voltado só para a nação, né, nada de empresa privada. Então, há um projeto para que isso mude, vamos dizer assim. Já há uma ideia desde os anos 90 que passa por isso, desde a época do Collor, né, mas isso é meio polêmico, vamos dizer assim. Então, espero que o melhor aconteça para todos nós. Então tá aí, o tema, a relação é com o pré-sal, né, o projeto-lei e a sugestão de leitura, você pode ver aí, o presidente mundial da Shell anuncia 10 bilhões de investimento no Brasil, né, você vai lá e procure mais informações, pesquise mais, tá certo? E agora vamos falar da tecnologia da China. Né? A China, ela vem com as suas grandes tecnologias, com a sua revolução nos últimos 30 anos, mas está com algumas coisas polêmicas aqui, que eu vou explicar para você, preste atenção. O parlamento chinês aprovou nesta segunda-feira, né, uma lei sobre a segurança cibernética que limita a liberdade de expressão na internet e obriga as empresas, incluindo as estrangeiras, né, a cooperarem com o Estado para proteger a segurança nacional, né. Basicamente falando, é disso que o texto está falando, né. China aprova leis de vigilância na internet e censura o cinema, né, há uma censura cinematográfica, tá certo? Isso é mais antigo do que andar para frente, vamos dizer assim, né? Governos, de uma forma geral, que são mais, não tão, vamos dizer, tão democráticos em alguns aspectos, né? Eles tendem a fechar a comunicação, a tirar um pouco a liberdade de expressão das pessoas. É lógico que eles vão deixar claro que se trata de uma proteção para o país, né? Para que o país não se sinta ofendido diante do povo e blá blá blá. Mas, de uma forma geral, censura é censura em qualquer sentido, né? E é interessante você perceber que, por mais que a China seja uma potência econômica que tenha se tornado, né, nos últimos 20 anos aproximadamente, né, com o seu PIB aumentando 10% de cada ano, é lógico que isso diminuiu bastante por causa da crise de 2008, 2009, mas a China ela propõe uma segurança, vamos dizer assim, diante da sua internet, né? E isso já não é de agora. A Coreia do Norte também faz isso e por aí vai. Então é um pouco, vamos dizer assim, um movimento que acontece, né, em vários países e a China também não fica atrás. Então, essa aí, a relação, né, que você tem com essa notícia é a lei da censura cinematográfica e lei de vigilância da internet, né? A sugestão de leitura está ali embaixo, ali no seu vídeo aí, ó. A China bloqueia o site ABC, né, do Alphabet e empresa mãe do Google, né? Então, você pode pesquisar mais para você saber mais e ter mais conhecimento, tá certo? Então, vamos para a próxima aqui, ó. Mundo Saúde, né? Muito bom falar de saúde, é sempre uma beleza, né? Então vai lá, eu vou falar aqui, ó. Conheça o vírus Maiaro, a nova ameaça do mosquito Aedes aegypti. Preste atenção. Depois da dengue, do Zika vírus e do chikungunya, uma possível nova epidemia já preocupa cientistas e epidemiologistas de todo o mundo. Trata-se do vírus Maiaro. Após a descoberta de um caso de febre hemorrágica em um menino de 8 anos na zona rural do Haiti, pesquisadores da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, anunciaram ter encontrado no país caribenho um caso inédito da doença.
cujas as características, né, são similares às da chikungunya. Então tá aí, essa é a notícia também, né, o novo vírus maiaro que pode se proliferar pelo mundo, né, isso é uma coisa que acontece muito rápido, mais rápido que você imagina, e isso apenas mostra, vamos dizer assim, como que está socialmente falando a nossa vida. Você para, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, porque se você parar para pensar, existe uma proliferação de algumas doenças, de alguns vírus, né, por aí, e isso acontece de uma forma social. Como assim? Desenvolve-se em países onde não tem uma saúde muito boa, né, vamos dizer assim, um projeto de saúde muito bom, e isso acaba espalhando pelo movimento globalizante das pessoas, durante os aeroportos e por aí vai. Isso é preocupante, né, porque, como todo mundo já sabe, né, o Zika vírus, chikungunya, a dengue, né, ela sempre prolifera em países mais quentes, vamos dizer assim, como nós aqui do Brasil, né. Então, é importante a gente estar ligado nisso, né, porque é um tema desagradável, vamos dizer assim, é um tema que faz com que a gente pense que a gente não tem tanta segurança assim, ó. Como você pode ver no vídeo aí, ó. Esse vírus antes era transmitido por mosquitos, né, vetores silvestres, e agora, aparentemente, né, pode ser transmitido pelo Aedes aegypti porque se adaptou. Esse vírus foi detectado na década de 50 em Trinidad e Tobago, e surtos isolados na Amazônia e outros países, partes da América do Sul, né? Especialistas alertam que esse caso pode ser um indício de que o vírus esteja se espalhando e já começa a circular pela região do Caribe. Então tá aí, mais uma preocupação para nós, né? Mais algo para a gente ficar chateado com a situação da saúde, e espero que isso não passe de uma notícia semanal como essa agora. Então vamos lá para a próxima. Ah, não, tem a relação, né? Isso. Relação, tá aí, ó, o tema tem relação com a nova epidemia do mosquito Aedes aegypti, né? E o vírus maiaro, né? A sugestão de leitura, a rota do vírus maiaro, né? Que existe já uma rota e você pode pesquisar aí também, para ter mais conhecimento sobre o assunto. E agora sim, vamos falar do Brasil Lava Jato, né? O ilustríssimo Lava Jato. Então tá aí, ó, Teori, né? O Teori Zavascki, né? Que é o ministro do Supremo. Ele autoriza inquérito para investigar André Sanches na Lava Jato, né? Os corintianos devem estar um pouco chateados. Por quê? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, autorizou a abertura de um inquérito para investigar o deputado federal André Sanches, né, do PT de São Paulo, na Operação Lava Jato pelo crime de corrupção passiva. O inquérito foi cadastrado no sistema do Supremo Tribunal Federal nessa quinta-feira, dia 10, né? Mas não há detalhes sobre a investigação que tramita em segredo pela Justiça. Tá aí, então, o ilustríssimo André Sanches, né, também está sendo investigado, né, pelo Lava Jato. O Lava Jato praticamente é uma grande lavagem, vamos dizer assim, um grande círculo que faz com que pegue todo mundo, né, que tem algumas coisas, então já vai para a investigação. Lava Jato é grandiosíssimo, é algo que já dura, essa corrupção, lavagem de dinheiro já dura mais de 10 anos, vamos dizer assim, aproximadamente, e o Lava Jato está aí. É lógico, o André Sanches não está sendo acusado, ele está sendo, como é que eu posso dizer assim, ele está sendo investigado, não acusado, né? Então é bom deixar claro aqui, que eu falei brincando com os corintianos, é apenas uma brincadeira, não leve isso para o seu lado pessoal, porque torcedores são sempre pessoais, né? Mas você prestar atenção no vídeo, está lá, ó. A defesa do deputado afirmou que desconhece o teor da decisão do ministro. Disse ainda que, com base no que vem sendo discutido através da imprensa, em relação a uma suposta doação de R$500 mil, o deputado já manifestou negando ter recebido qualquer recurso, né? Então tá aí, é só uma investigação, espero que se resolva, né, que se tiver culpa no cartório ele pague pelo que ele fez, mas se não tiver, que ele, lógico, seja inocentado de uma forma humanamente falando, juridicamente perfeita. Então tá aí, essas foram as notícias, né? Essa notícia aí tem relação com Operação Lava Jato e André Sanches será investigado. Sugestão de leitura está aí no seu vídeo, né? Lava Jato investiga propina na construção do estádio do Corinthians, né? Então tá aí, essa é mais uma notícia aí, o Teori Zavascki, né? Autoriza inquérito para investigar André Sanches no Lava Jato. E agora vamos responder, né, o desafio da semana passada, né, do top das semanas passadas aí, falando sobre a pergunta aí e respondendo para você. E você que percebeu, você que correu atrás, que tentou responder, a letra certa é a letra
B, né? É a letra B do exercício. A presidente Dilma Rousseff foi acusada de cometer crime de responsabilidade por emitir 3 decretos de abertura de crédito suplementar que caracterizam ou que infringem o artigo 10, item 4 do artigo 11 também, né? Item 2 da lei do impeachment, infringir patentemente e de qualquer modo o dispositivo da lei orçamentária e abrir crédito sem fundamento, ou em lei, ou sem formalidades legais. Dilma também autorizou operações ilegais de crédito, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 11, item 3 da Lei do Impeachment de 1950, que proíbe o governo de contrair empréstimos, emitir moeda corrente ou apólices, ou efetuar operações de crédito sem autorização legal. Por essas 2 infrações, né, foi instaurado o processo que culminou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então tá aí a resposta do exercício da semana passada, foi a letra B, né, que mostra detalhadamente por que a Dilma sofreu o impeachment. Muita gente fala que a impeachment sofreu impeachment, que foi merecida, blá, 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 aquela coisa toda. Uns a favor, outros contra também, que não importa a sua posição, mas em si importa o conhecimento. E tá aí, esse é detalhado, como você pode ver no vídeo novamente, né? São 2 artigos da Constituição, né? Da lei do impeachment de 1950 e também da lei de responsabilidade fiscal, e daí que prova por que a Dilma sofreu o impeachment. Então tá aí, essa é a resposta do desafio anterior. E agora vamos falar do desafio dessa semana, que você só vai saber a resposta na semana que vem. Esse desafio é muito legal, muito interessante, porque está falando de uma pessoa sensacional. Preste atenção na pergunta, eu vou ler para vocês. Em 2016, completa-se 400 anos da morte de um dos maiores escritores da história da humanidade. Inglês, autor de obras célebres como Hamlet, Otelo e O Mercador de Veneza, entre outras, seu estilo primou pela criação de personagens complexos, além de diálogos e monólogos que ainda são referências culturais. Trata-se de, letra A, William Blake, letra B, William Shakespeare, letra C, John Keats, letra D, John Milton e letra E, Jane Eyre. Então, tá aí a pergunta, que você só vai saber a resposta semana que vem, mas está muito fácil, né, para você que conhece um pouco de literatura e também conhece esse autor que possui um estilo fantástico, que marcou esses 400 anos e ainda marca muito a nossa literatura mundial. Então, semana que vem você vai saber a resposta, mas garanto que você já sabe, né? É isso aí, aproveita e sempre pesquise mais. E não se esqueça, semana que vem você vai ter a resposta. Então tá aí, essa foi a nossa apresentação, nossa aula do Top Atualidades dessa semana do dia 8 ao 14 de 2016. Falamos aí sobre Donald Trump, falamos sobre mosquitos, falamos sobre teorias Zavascki, André Sanches, vários assuntos. E claro, sempre para que você tenha um conhecimento de atualidade, sempre para que você se informe ainda mais. E claro, isso é só o intuito para que você corra atrás, aprenda mais, corra atrás de conhecimentos, vai ler mais, meu querido, pesquise mais. Hoje, excepcionalmente, eu apresentei no lugar do seu excelentíssimo professor Marcos, né, porque alguns problemas ele não pôde estar aqui, e foi um prazer imenso, espero que você tenha curtido, tenha gostado, e repetindo, estude mais. Até a próxima, um grande abraço, valeu!